Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 26: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Primeiro, o Consolador, o Espírito Santo, foi enviado. Segundo, quem vai ensinar todas as coisas é o Espírito Santo. Terceiro, ele nos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Portanto, a missão do Espírito Santo enviado é ensinar e fazer lembrar a palavra de Jesus. O ministério do Espírito Santo é fazer você lembrar a palavra de Jesus. Nós somos pessoas muito esquecidas. Nós precisamos de lembrar da palavra de Jesus para tudo. Jesus nos ensinou a agir em todas as situações. Se não dependermos do Espírito Santo, nós vamos ser ouvintes esquecidos. Tiago nos alerta em sua carta que se formos ouvintes esquecidos, nós perderemos o nosso tempo. A palavra não terá nenhum efeito em nossa alma. Mas como o Espírito Santo nos ensina? Vamos ver. No livro de Atos, quando o Espírito Santo, que no Evangelho ainda seria enviado, o Espírito Santo chega. E quando o Espírito Santo chega, Pedro se levanta e Pedro nos abre a igreja. Somente Pedro abriu a igreja e recebeu as chaves. E todos nós, por meio do Espírito Santo, entramos na única igreja aberta por meio da revelação de Deus, da revelação do Espírito Santo. E como esse Espírito que nós recebemos, o mesmo Espírito de Pedro, nós recebemos o Espírito que foi profetizado em Joel, e que Pedro disse que esse era o fato que estava acontecendo em Pentecoste. O que está profetizado? Livro de Atos, capítulo 2, versículo 17. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Jovens terão visões. Sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias e profetizarão. Veja que o inimigo é astuto e através de falsos mestres, no decorrer de todo este tempo, procuraram apagar este ministério do Espírito, a ação do Espírito. Apagar os profetas das igrejas. Desprezar o dom de profecia. E também desprezar sonhos e visões. Portanto, como o Espírito vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar por meio de sonhos, visões e por meio dos profetas nas igrejas. Por isso, se você ler a carta aos Coríntios, lá o apóstolo Paulo nos ensina que aquele que profetiza, ele edifica a igreja. Veja, você que se reúne, você ouve um profeta na sua igreja? Na igreja que você se reúne, alguém tem o dom da profecia? Entende visão? Entende sonhos? Portanto, essa é a maneira do Espírito Santo nos ensinar. Exemplo do ensino do Espírito no livro de Atos. Nós temos no livro de Atos, capítulo 10, versículo 9. A partir do versículo 9, Pedro tem uma visão. O que Pedro vê é o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Esta visão revelou a Pedro que o evangelho também era para nós, para os gentios. Ele pensava que o evangelho era somente para os judeus.
Levantar, matar e comer significa levantar, pregar a palavra aos animais. Quem eram os animais? Os animais impuros representam os gentios, a quem o evangelho também deve ser pregado. Esta é a maneira do Espírito Santo ensinar. Ele vai escolher, segundo a peculiaridade de cada irmão e de cada irmã, a maneira de se revelar a ele. Porque como que Deus vai revelar o coração das pessoas? Como que Deus vai revelar os nossos pensamentos? Vai revelar a nossa alma, a não ser por meio de visões e por meio de sonhos. Esta é a maneira que tenho aprendido em todo este tempo, por meio do Espírito Santo. É Ele que vai nos guiar a toda a verdade. Não há outro. Ele vai usar quem Ele quiser. Os dons espirituais não podem ser desprezados. Hoje, os falsos mestres desprezam o Espírito Santo. Falam dele, falam de Jesus, ensinam sobre Jesus. Mas veja que o próprio Jesus é quem disse: quem vai vos ensinar todas as coisas? É o Espírito Santo. Ele veio para o seu Espírito. Somente por meio do Espírito Santo podemos levantar e matar os animais. Isto é, podemos pregar o Evangelho para os que ignoram ainda a verdade, para os que não conhecem o reino de Deus. Esta é a realidade das Escrituras. Este é o Espírito de verdade. Portanto, volte-se para o seu Espírito, onde o Espírito Santo está. Ele vai te dar visão. Ele vai te dar sonho. Não interprete segundo a carne. Você não conseguirá interpretar segundo os seus pensamentos e aquilo que você acha que é. Dependa dele mesmo. Quando o profeta Zacarias tinha uma visão, ele perguntava: o que significa isto, Senhor? O Senhor o sabe. Ele nos dará explicação sobre tudo. E também podemos interpretar por meio das Escrituras. Os símbolos são os mesmos. Por toda a Escritura nós temos os símbolos espirituais. Portanto, dependa deste mestre. É o mestre dos mestres. É ele agora que, pelo Espírito de Cristo, nos ensina todas as coisas espirituais. Cuidado, há um espírito de engano. Cuidado, há falsos mestres. Cuidado com a carne. A carne é que abrirá caminho para o anticristo. Anticristo significa contra o Espírito, porque a palavra Cristo significa ungido, a unção. Abra seus olhos espirituais, que os olhos do seu coração sejam iluminados para perceberem e conhecerem a verdade. Amém.